Gente, tudo bem? Aqui é Maurício Santini, aqui é o Rádio Consciência, o podcast espiritualista. Nessa semana é um tema completamente diferente e eu tive um insight, eu tive que gravar esse podcast. Então eu estava ali na toada das cartas de Cristo, cheguei a divulgar a carta 1 e 2, agora eu vou dar uma quebrada nisso para a gente voltar depois ao tema de Jesus, tá? É apenas uma quebra que foi motivada por algumas coisas que aconteceram, têm acontecido nos últimos tempos aqui no Brasil. Hoje eu falo sobre karma, a ação do karma. Karma em sânscrito todo mundo sabe, os espiritualistas principalmente sabem que é a ação, e essa ação gera uma reação. Esse karma é comandado, vamos dizer assim, pelos senhores do karma, né, que são entidades espirituais extremamente iluminadas que comandam esse departamento, vamos dizer assim, do universo que relacionado ao processo kármico dos indivíduos, de cada um, e também de grupos karmas e do polikarma. O que é um grupo karma? Um grupo karma é a família, né? Grupo de amigos, pessoas que se reúnem, isso forma um grupo karma. Inclusive os senhores do karma utilizam muito a família exatamente para queimar um pouco das etapas desse karma, para juntar desafetos do passado, para ver se dá uma melhorada, atenuada nisso, né? Por isso que é muito bom a gente também não piorar o nosso karma, né? Sei que família muitas vezes dá problema, dá conflitos, mas se a gente piorar, quer dizer, a gente vai ter que voltar de novo para uma situação assim. Polikarma são karmas coletivos, mas muito coletivos. Municípios, cidades, nações, países, né? Então isso forma um polikarma. E tudo é ação e reação. E tudo que a gente faz, pensa, sente, fica registrado no nosso campo energético. Então não tem como escapar, porque todo sentimento, pensamento, ação é registrado numa espécie de arquivo de computador, o nosso arquivo acástico individualizado, computadorizado, e isso de alguma forma vai reagir mais para frente. Então, cuidado com o pensene, que os espiritualistas, principalmente da projeciologia, falam de pensene, que é pensamento, sentimento que gera uma energia, porque isso gera karma. Bom, eu vou falar mais propriamente da questão do polikarma dessa terra brasilis, né? O Brasil, que em 1500 foi desvendado, vamos dizer assim, porque ela já existia, porque os indígenas já estavam aqui. Aliás, muitos historiadores afirmam que os indígenas são descendentes, esses que estavam aí, tupis-guaranis, esses indígenas aqui dessa época, de 1500, eram descendentes de orientais e de mongóis e chineses que eram navegantes e que desembarcaram aqui, aterrissaram aqui na América do Sul, formaram todos os povos pré-colombianos e também vieram para a Amazônia e desembarcaram aqui. Mas a pergunta que eu quero dizer é: quem estava aqui primeiro? Os indígenas, claramente. Eles que chegaram aqui, tá certo? E quem foi o invasor? Quem invadiu essas terras? Foram os europeus. Então, quando a gente escuta alguém falar que não quer dar mais 1 centímetro de terra para índio, um líder brasileiro falar esse tipo de coisa, é realmente muito triste e é um desconhecimento muito grande da história do Brasil. Agora, não vou tirar a importância da catequese aqui, mesmo que os jesuítas quiseram, entre aspas, conferir uma religião para esses índios, porque eles não precisavam disso. Mas isso também não fez mal algum. Eu penso assim, se bem que eu tive algumas visões que eu vi muitos descalabros cometidos por padres católicos contra os índios, tá? Mas uma importância de um padre Manuel da Nóbrega, que os espíritas
relacionam como a vida do Emmanuel, né, que o Emmanuel tinha sido antes o Emmanuel, que é o mentor aí, o guia aí do Chico Xavier, assim como o padre José de Anchieta, que eu relaciono com o Chico Xavier, porque uma vez eu estava lendo um livro sobre o José de Anchieta e me veio um insight que poderia ter sido o mesmo espírito que o Chico Xavier, né? Porque eles eram muito parecidos, é quase a mesma energia. Né? Eu não vou discutir essa importância, porque eles foram importantes, eles agiram aqui muitas vezes em benefício das pessoas e dos índios, enfim. Bom, mas aí chegaram os portugueses, os espanhóis, enfim, e a colônia brasileira era de exploração. Ou seja, eles tiraram tudo daqui para pagar as dívidas lá para os ingleses, tá, os portugueses. Né? Então a coroa portuguesa explorava até o talo aqui os brasileiros. E isso gerou algumas revoltas, grupos rebeldes. E nós tivemos aqui grupos rebeldes no Brasil em todas as épocas. A Inconfidência Mineira, apesar de ter sido um grupo de elite, porque era um grupo de elite, eram pessoas que tinham dinheiro, era um grupo rebelde, inconfidente, queria a libertação. A Inconfidência Baiana, mesma coisa, em 1798, a Revolução Pernambucana, em 1817, tudo isso era insurreição, era revolta, eram grupos rebeldes. E esses grupos rebeldes lutaram por uma causa. E aqui no Brasil sempre teve grupos rebeldes, inclusive grupos rebeldes de esquerda. Grupos rebeldes que queriam influenciar politicamente o Brasil para um governo mais esquerda, um governo mais socialista. Eu não digo comunista, porque o comunismo é uma ideologia extremamente avançada para a nossa época. Mas o socialismo, sim, a primeira fase do comunismo, que é o socialismo, sim, esses grupos de esquerda vieram para cá e também tiveram esses grupos rebeldes e que foram sufocados também. Então são grupos rebeldes. Aí depois de todas as revoltas e rebeliões, e houve a independência em 1822 do Dom Pedro I, né, que ficou aqui, depois foi embora para Portugal, se transformou no Dom Pedro IV, né, ali em Portugal, deixou o filho aqui sob a tutela do José Bonifácio. Dom Pedro II reinou aqui durante muitos anos e ficou algumas máculas, inclusive com a Guerra do Paraguai. Mesmo que tivesse razão, foram 300 mil pessoas mortas na Guerra do Paraguai. Isso sufocaram. Está certo que no Paraguai, né, o líder, né, do exército paraguaio, me foge o nome dele agora, ele queria fazer uma república, uma coisa meio que, né, ele queria dominar a América do Sul. Mas juntou Uruguai, Argentina, Brasil, sufocaram tanto e não precisava fazer tanta coisa. Não precisava matar tanta gente. E o Dom Pedro II ali, com o Duque de Caxias, foram lá e dizimaram mais milhões e milhões não, de milhares e milhares de pessoas. Houve uma mácula aí na Guerra do Paraguai. Isso fica no campo energético do Brasil. Isso ficou como uma mácula. Porque realmente foi um massacre. E não era preciso esse massacre na Guerra do Paraguai. Já estava sufocada a Guerra do Paraguai. Assim também como a escravidão, que foi uma grande mácula brasileira. Uma grande mácula brasileira. A escravidão. Subjugar o povo negro, africano. Tá certo? Tem vários africanos lá eram donos de escravo. Eles faziam... Sim, tá certo. Muitos, inclusive, se enriqueceram com isso. Porém, a escravidão é odiosa. E o Brasil deve isso ao povo negro. Aí vem também o líder dizendo que os negros quilombolas pesam arrobas, comparando o negro quilombola com gado. Então, assim, é preciso ter muito cuidado com isso.
Né? A escravidão realmente é uma mácula que ficou no campo energético brasileiro e ele precisa sair. Então eu não entendo o ódio aos quilombolas, ódio aos indígenas, eu não entendo. Né? Depois disso, a proclamação da República que veio como um golpe militar. A República foi proclamada como um golpe militar. O Brasil teve vários golpes aqui. O Brasil, ele é recheado de golpes. E depois desse golpe, em 1897, a revolta de Canudos, do Antônio Conselheiro, que deixou 25 mil mortos. Isso foi reportado por Euclides da Cunha, no livro Os Sertões. 25 mil mortos foram dizimados, um massacre promovido por esse governo aí. Então, outra mácula. Revolução de 30, Revolução de 32, golpe militar de 64, patrocinado pelo Lyndon Johnson nos Estados Unidos. É só ler, é só buscar History Channel, ler a história. A ditadura, 20 anos de ditadura, 2 impeachments, golpe parlamentar. O país é país de golpes, e golpes militares e parlamentares, impeachments, ditadura, revoluções. Ou seja, tudo isso cria um karma, um polikarma. Tudo isso é ação e reação. E agora eu não estou em dúvida se isso que nós estamos passando agora, essa época das trevas que nós estamos passando agora, não seria a ação de um polikarma. Isso realmente me deixa em dúvida. Agora, cabe a nós minimizar, atenuar, orar muito, meditar muito, buscar uma atitude mais sensata. Logicamente, lutar o bom combate, sabe? Guerrear contra isso, ser a resistência contra esses desmandos, né? Contra o preconceito com a população LGBT, o preconceito contra as diferenças políticas, inclusive da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Não é só a direita que tem preconceito contra a comunista ou contra a esquerda também tem um preconceito contra a direita. Existe uma cisão e uma luta, e não é por causa que o sujeito é de direita, neoliberal que ele não presta, e não é por causa que o sujeito é de esquerda ou que é comunista que ele é um monstro. A gente precisa parar com isso, de alimentar este karma, esse polikarma, porque está difícil a gente acordar todos os dias e ver sandices e aberrações e declarações e frases preconceituosas o tempo todo. Está muito difícil. Então, minha gente, é o seguinte: oração, perdão, compaixão, vibração positiva, jamais se calar. Existe uma rebeldia pacífica, fazer realmente manifestação, ir atrás dos direitos, rechaçar essas frases e essas atitudes grotescas desses líderes, não só de um, de vários líderes aqui, para novamente tentar fazer com que esse país consiga respirar e viver, e não sobreviver. Porque nós estamos sobrevivendo como se estivéssemos numa sala totalmente pútrida e sem luz alguma. Nós precisamos iluminar essa sala, e só com atitudes benéficas, com amor, compaixão, perdão, oração, meditação, pensamento positivo e coragem e fé, a gente vai enfrentar tudo isso aí. Tá bom? Bom, é esse o recado que eu queria passar para vocês. Me desculpe o desabafo, mas eu acho que era preciso a gente falar um pouco sobre isso, sobre a questão do karma, do polikarma, enfim. Peço para vocês continuem prestigiando esse podcast, compartilhando, informando os amigos, e a gente continua no próximo podcast. Aí eu vou falar sobre espiritualidade, sobre outro tema, tá bom? Um grande beijo para vocês, paz e luz e namastê.